creche aqui de Caruaru está sendo investigado pela Polícia Civil. E esse episódio acendeu um alerta dos pais que ficam preocupados em também passar por essa situação. Vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior, que traz as informações. Patriota, isso sempre chama atenção, né, porque você fica com aquele receio, né, de deixar a criança só, e às vezes não tem o que fazer, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, deixar o menino e a menina numa creche, enfim. Patriota, como os pais podem identificar que a filha ou o filho está sofrendo abuso sexual? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade, né? Exatamente, é um problema grave, né, que afeta a sociedade. Você citou esse exemplo aqui em Caruaru, mas nem sempre, né, as crianças conseguem verbalizar de fato o que está acontecendo, o que torna esse processo, né, o que pode tornar um pouco mais complicado. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a Renata Freire, que é professora e neuropsicóloga com ênfase em crianças e adolescentes. Professora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais são os sinais que os pais precisam ficar atentos? É uma mudança de comportamento da criança, né? Outros sinais, por exemplo, não querer ir à escola, mudar o comportamento dentro de casa. Quais os principais sinais que os pais precisam estar atentos nesse sentido? Então, bom dia a todos. Então, pensar nesses comportamentos, né? A gente vai falar em nível amplo, né? Uma variedade, tanto no nível comportamental. O comportamento é apenas um sinal de fogo, né, da vida emocional da criança. Então, a gente vai falar um pouquinho do biológico, né? Sinais biológicos e cognitivos. Então, fisicamente, quando a criança ela tem uma questão que ela vai trazer aí dores pélvicas, ela pode trazer dores pélvicas, infecção urinária, secreção vaginal, né, do reto. Outro ponto importante também é a gengiva da criança, né, gengivites também, né, pela questão do sexo oral que pode ser praticado. Quando a gente pensa também cognitivamente, declínio cognitivo, comportamentalmente, né, o emocional da criança, de repente a criança tem um comportamento e aí ela começa com uma compulsão masturbatória, com um comportamento hipersexualizado, né, então é bem ampla, né, é um conjunto de sinais e sintomas que vão trazer para nós possibilidades que houve um abuso sexual, uma violência sexual com a criança, né? Então, como direcionar isso? Como identificar, né? Então, pode se confundir com outras características de outros problemas de saúde, tá? Mas, geralmente, vai estar aí dentro dessa questão, esse olhar da violência que acontece do corpo da criança, e aí o abusador, né? Geralmente, quando a criança ela é muito pequena, ela não sabe verbalizar o que aconteceu. Nem todo abuso, gente, vai ser uma violência para a criança, certo? Se tiver agressão física, tá? Então fica mais visível, né? Mais fácil de ser identificado. E quando a criança não verbaliza, o que acontece, né? Vai haver essa mudança comportamental, certo? Como é que os pais devem conversar? Tem uma maneira ideal, uma maneira certa da abordagem, de ouvir o filho para saber o que está se passando? Então, é importante falar de sexualidade infantil, que é isso, essa educação que deve estar aí já no início da vida da criança, essa relação que os pais devem estabelecer, de conversar, de falar das partes íntimas da criança, né, sem erotização. Olha, filho, o seu corpinho ele é importante, as suas partes íntimas, né, elas são tão importantes que elas têm pecinhas, tem roupinhas especiais para elas, fazer essa proteção com a criança, sinalizar para a criança os comportamentos de adultos que são inapropriados, né, em relação a esse toque, criar rede de apoio com a criança. Quem pode tocar na sua parte íntima, né, a mãe e o pai para higienizar, né, o médico com autorização dos pais, acompanhado da mãe, acompanhado do pai, né. Então, falar disso. Geralmente, a escola, né, é um dos ambientes que encaminham muito crianças, né, faz o encaminhamento para os pais porque identifica alguma alteração de comportamento. Então, para os professores, o que é importante? Né, se capacitarem também em sexualidade infantil. Então, ou, né, convocar profissionais que são capacitados para fazer treinamentos, certo? E os pais que tiverem dificuldades também podem procurar profissionais capacitados para isso. Quais os prejuízos, né? A gente sabe que a infância é uma fase decisiva, uma fase de desenvolvimento. Pode trazer transtornos para a vida toda, né, professora?
Sim, de curto e longo prazo, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, pode ser que a criança de terna idade, ela não identifique, ela não reconheça como abuso, tá? Mas aí, quando chega na adolescência, que ela vai entrar ali nas operações formais, que ela vai ter consciência do que foi a infância dela, ela vai começar a levantar hipóteses, ela vai dizer, aquilo que aconteceu comigo foi um abuso. Então, ideação suicida, né? Essas alterações comportamentais, na vida adulta pode refletir, são hipóteses, né? Porque cada pessoa ela vai ter sua singularidade. Cada criança ela vai ter uma saída comportamental, emocional e sintomática, tá? Então, o que acontece? Na vida amorosa, né? A escolha de parceria amorosa na vida adulta pode ser, né? Com base em escolhas de sofrimento, de violência mesmo, certo? Então, é uma gama, são hipóteses, né? Cada um vai ter uma estrutura. Pode ser um transtorno, né, que fique para a vida toda, cause inúmeros prejuízos ali, né, a partir da infância. Exatamente, né, porque vai afetar a sexualidade do sujeito, né, então ali na infância a constituição da sexualidade, então pode reverberar sim na inibição sexual, né, na compulsão sexual, então são saídas, como eu te falei, isso vai depender de indivíduo para indivíduo, né. Qual a orientação, o que os pais devem fazer, procurar auxílio, porque às vezes o problema vem de perto, ali, do próprio ambiente familiar, né, da própria casa, muitas vezes o criminoso, vamos colocar assim, está ali perto da criança, né, no convívio. É muito comum o abusador, né, ser uma pessoa de confiança da família, ser uma pessoa que a criança confia, né? Ele está ali inserido, é um membro da família, pode ser um professor, pode ser uma entidade religiosa, né? Então, assim, onde é que tem abusador, né? Onde tem criança e adolescente, né? Então, vai ter o maior índice de abusador, né? Então, elas não estão, né, blindadas. Então, elas dependem do adulto, do olhar do adulto. Então, assim, pais, conversem com seus filhos, escutem os seus filhos. Quando a criança ela vem trazer alguma questão de abuso, dificilmente ela está mentindo. Mas, como o adulto ele tem esse hábito de não ouvir, ignorar o que a criança fala, porque geralmente é bobeira, né? Então, às vezes, passa despercebido, né? Então, a escuta, né? Conversar com o filho é a melhor coisa. Perfeito, obrigado, viu, pela entrevista. Renata Freire, professora e neuropsicóloga com ênfase em crianças e adolescentes. Pois é importante, né, estar atento aos sinais e conversar, né, com o filho. Mário Flávio, eu volto contigo. Obrigado, patriota, né? Dica importante aí, né? Então fique atento aí pela professora